Olá a todos, esta é a nossa aula 9, ou por outra, a aula 3 do módulo 1, da parte 2 do nosso curso introdutório ao mercado financeiro e de câmbios. Sejam mais uma vez todos bem-vindos e todas bem-vindas à jornada do Trader Consciente na Escola do Trader Consciente. O nosso maior objetivo aqui é desmistificar o mercado financeiro e de câmbios, também conhecido como Forex. E se realmente tu desejas ter um conhecimento sólido sobre como este mercado funciona e, acima de tudo, lucrar com isso, não perca tempo. Inscreva-te no canal, ajude-nos a crescer e permita-te receber semanalmente um conteúdo de valor que te vai ajudar a tirar vantagem deste mercado. Se quiseres também ter acesso a um conteúdo diário, mais facilmente assimilável e prático, que tu podes aplicar e usar na hora, inscreva-te por meio no link na descrição do vídeo e faça parte do canal do WhatsApp, também com o mesmo nome, Canal do Trader Consciente. Dito isto, agradeço desde já, acreditando que aceitaste o meu pedido e te inscreveste no canal. Vamos lá direto para aquilo que é o conteúdo desta aula. Na primeira parte, vimos o que é dinheiro. Na aula anterior, vimos onde é que esse dinheiro anda. Agora, nós vamos entrar um pouco naquilo que é a história do movimento dos ativos que fazem os mercados financeiros. Vamos explorar a história do trading. E, como vocês podem fazer alguma ideia, o trading não é apenas sobre lucros. É uma história de inovação. É uma história de crises. É uma história da nossa constante necessidade de criar regras para poder melhor gerir o risco. Hoje, nós vamos fazer uma viagem no tempo para entender como é que chegamos ao trading moderno que nós vemos hoje. Vamos a isso? Alinhando aquelas que são as expectativas, que vão permitir uma melhor absorção do conteúdo desta aula. Qual é que é o nosso primeiro objetivo aqui? Entender a evolução histórica do trading, desde o século XVII até os dias de hoje. Compreender como as grandes crises, como a Tulip Mania, ou Mania da Tulipa, na tradução literal, moldaram a necessidade da regulação. E por fim, reconhecer que o trading sempre envolveu risco e que a sua gestão é uma aprendizagem histórica. Prontos para esta viagem? Vamos a isso. As primeiras bolsas de valores. Aqui nós vamos começar mesmo pela gênesis do mercado, okay? Que começou no século XVII. O trading organizado começou com o financiamento de grandes empreendimentos, mais precisamente com a Bolsa de Valores de Amsterdão, que foi fundada no início do século XVII e é considerada a primeira Bolsa de Valores moderna. O que é que originou esta e as várias bolsas que surgiram depois? O principal motivo foi a necessidade de capital para financiar as longas e arriscadas viagens marítimas das empresas de comércio, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Se vocês se lembram, quando nós abordávamos o mercado de Forex, o mercado de obrigações e o mercado de ações, o mercado de Forex figurava como um mercado que financia as relações comerciais internacionais, ao passo que o de obrigações e de ações financia governos e projetos, certo? Aqui estamos num cenário em que o papel do mercado de Forex se torna visível. Continuando, estas primeiras negociações eram realizadas sem uma grande regulação, o que representava um certo risco, ok? O preço das ações era determinado unicamente pela especulação e pelas expectativas de lucro dessas viagens. Mas, como nem tudo são rosas, veio uma realidade dura depois de um certo período de tempo, que cá entre nós tem duas versões, ok? A realidade dura tem duas versões. Mas como não dá para saber qual dessas duas versões da história é a mais correta, eu não vou trazer aqui as duas.
vou trazer aquela que melhor justifica aquilo que é o trading moderno nos dias de hoje. Mas convido-vos a pesquisarem pelo termo tulipmania, não é? Ou mania da tulipa, e vão poder entender. E não se fixem na primeira ou segunda história ou opção que vocês forem encontrar nas vossas pesquisas breves. Pesquisem um bocadinho mais a fundo e vocês vão eventualmente encontrar histórias divergentes. E depois daí decidam qual delas alinha-se melhor àquilo que é a história do trading nos dias de hoje. Ok? Voltando. A primeira bolha financeira, que tem relação com a tulipmania, não é? Que eu fazia a menção há pouco tempo. Esta bolha financeira é que possibilitou o aprendizado que os mercados tiveram ao longo dos anos e foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, não é? A tulipmania aconteceu na Holanda nos anos de 1635 a 1637. Bem, em 1637 foi o período em que explodiu, não é? Mas começou em 1635, se não me falha a memória. Ok? E é o exemplo mais famoso de como a especulação desenfreada e a falta de regulação pode criar uma bolha financeira. Ok? A história conta que é um período em que a Holanda estava em grande desenvolvimento e haviam lá vários comerciantes com uma boa soma de dinheiro acumulada nos bancos e que não sabiam como fazer uso disto, não sabiam como tirar vantagem disso. E eventualmente a tulipa, a flor tulipa, começou a ser muito desejada, ok? Fazendo com que muita gente começasse a supervalorizar o preço da tulipa, ok? Aqui estamos a falar da rosa, mas chegou a um ponto em que não só a rosa teve o seu valor muito alto, mas as sementes desta mesma rosa começaram a ser comercializadas, até o ponto de começarem a se comercializar títulos, ok? Contratos, melhor dizendo, contratos de venda das rosas que nem sequer ainda tinham começado a brotar. Em alguns casos nem as sementes existiam, ok? Isso fez com que o que acontecesse, com que as pessoas começassem a especular demais, começassem a fazer preços exagerados e eventualmente tivemos já quebra, não é? A bolha financeira, porque o dinheiro circulava ali entre as pessoas, era um a vender um contrato que depois revendia o mesmo contrato, que também revendia outro contrato, assim sucessivamente. E a cada vez que esse mesmo contrato era revendido, tinha um preço acima, um preço acima, um preço acima. Então a mesma tulipa ou a mesma semente da tulipa, que foi comercializada inicialmente pela pessoa A para a pessoa B, veríamos esse mesmo contrato já com a pessoa Z e com um preço super exorbitante se formos a comparar com o preço praticado pela pessoa A no momento em que vendeu para a pessoa B, ok? Esta situação é o que gerou a crise, de acordo com um dos lados da história, ok? As pessoas chegavam até a vender as suas próprias casas para comprar uma única tulipa. E é importante mencionar que haviam vários tipos de tulipas. E as que faziam com que este cenário acontecesse eram as consideradas tulipas raras, ok? E essas pessoas faziam isso convencidas de que o preço eventualmente subiria. Aliás, nem eventualmente, convencidas de que o preço continuaria a subir infinitamente, ok? Não tinham a mesma noção que nós temos agora de que o preço sobe e desce, ok? Para eles, o preço não despencaria. E essa especulação acabou deslocando do valor real que a rosa valia e que as pessoas estavam até certo ponto dispostas a pagar até um preço impraticável, não é? E o que é que este cenário, esta pequena história que eu contei aqui, e que se vocês forem a verificar, forem a pesquisar, vão perceber que é um bocadinho mais longa, com um bocadinho mais de detalhes, mas para aquilo que é o objetivo da aula ficou essencial. O que é que este cenário deixou-nos como legado? Quando a bolha estourou, a bolha financeira, o preço das tulipas desceu drasticamente, desabou, o que acabou fazendo com que muitos investidores ficassem na ruína, fossem à falência completamente, ok? Então, o aprendizado-chave aqui é que quando a especulação ignora os fundamentos da demanda e da oferta, o colapso é inevitável. Ok? É essencial entender isto. A demanda e a oferta são o motor de um mercado.
estamos juntos, e ele vai sempre procurar garantir que exista um equilíbrio. Se não houver equilíbrio, o mercado não vai funcionar devidamente. O motor não estará funcionando na sua plena capacidade. Ok? Este é um dos primeiros cenários que fez com que o mercado de Forex começasse a se regular. Tá? Vamos ao segundo cenário. O crash de 1929, não é? A Grande Depressão. Aqui é onde nasceu a regulação para o mercado de Forex moderno. Ok? Após este período de intensa especulação, a Bolsa de Nova York colapsou. Tipo, atingiu o seu pico e caiu, despencou. O que acabou levando a uma grande depressão nos Estados Unidos. Quem conhece a história sabe o que aconteceu, o que é que o presidente Nixon, se não me falha a memória, acabou fazendo para poder recuperar aquilo que é o valor do dólar, não é? Mas, se vocês quiserem mais detalhes, eu recomendo fortemente que vocês pesquisem. Devem haver vários documentários no próprio YouTube para facilitar a vossa percepção de forma um bocadinho mais entretida. Acho que é esse o termo, né? Ok. Vai-vos entreter a história e vai-vos ensinar ao mesmo tempo. Perdoem pela falha que o português às vezes me foge. Continuando. Então, depois desse cenário da tulipa, depois do cenário da Grande Depressão, começou-se a perceber a necessidade de realmente regular as bolsas de valores. Okay? Estes eventos mostraram que o risco descontrolado que Wall Street, no caso da Grande Depressão, vivia ou demonstrava, podia destruir a economia dos Estados Unidos como um todo de forma real e se calhar até irreversível. Então, qual é que foi o resultado disto? Qual foi o aprendizado? Melhor dizendo, a crise levou à criação de novas leis e até de entidades reguladoras. Entidades como a Securities and Exchange Commission, SEC, nos Estados Unidos da América. A regulação tinha como objetivo explícito proteger os investidores e garantir a transparência no mercado e evitar a manipulação. Então, vocês, ao fazerem as vossas pesquisas, vão entender muito mais do que eu vou dizer, do que eu já disse também, mas em essência, se nós agora temos alavancagens com limites, não é? Em certas corretoras, é para evitar com que tu alavanques demais o teu capital e percas ele todo daqui para aqui. Ok? Se esses termos que eu usei agora também te criarem alguma confusão, alguma curiosidade, isso é muito bom. Vai te permitir pesquisar um bocadinho, entender o que é alavancagem, o que não é. Claro que vão faltar os outros termos para poder casar aquilo que é a resposta que vais encontrar, mas de forma geral vais ter alguma noção. E se continuares a fazer o curso, te garanto, vais ter uma noção completa, porque vais eventualmente conectar todos os pontos. Continuando. Desta forma, nós avançamos para aquilo que é a era atual, a era digital e o trading para todos. Ok? A partir do final do século XX e o início do século XXI, a tecnologia digital, a internet, etc., democratizaram o acesso aos mercados financeiros. Já não é limitado a grandes fundos, grandes bancos e até a pessoas com grandes somas de dinheiro. É aberto a todo e qualquer indivíduo que deseja explorar as oportunidades que os mercados financeiros oferecem. E isso só é possível hoje graças aos intermediários como as corretoras. Ok? O trading já não é mais restrito a salões de Nova York. Salões, falo de salões de operação. Ok? Trading floors. Não sei como fazer a tradução direta aqui. Ok? Basicamente é isso. No Forex moderno, os traders individuais podem aceder ao mercado de câmbios, Forex nesse caso, por meio de um telemóvel ou de um computador. Embora eu não aconselhe operar com telemóvel, aconselho mesmo operar com computador, ok? Mesmo para poder ter uma visão mais macro da coisa e ser capaz de fazer as análises técnicas da forma adequada, né? Porque isto é um negócio, não é um hobby, não é uma coisa que você vai fazer a escovar os dentes, a conversar com um amigo, a atravessar a rua ou no transporte público a caminho de seja lá o que for. É importante levar este assunto muito a sério e para poder dar a devida importância, é importante estar com um computador, uma internet que se preze no local tranquilo, que te permita ter atenção devida para poder operar como deve ser. Ok? Continuando e mesmo a caminhar para o fim. Hoje, graças à tecnologia, o trading é acessível a qualquer um com um computador e uma conexão à internet. Mas a lição da história permanece.
Tulipmania, a Grande Depressão, ensinaram-nos que o risco é real e a necessidade de disciplina e gestão de risco é maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Tá certo? Risco, gestão de risco, disciplina são essenciais. Nós sabemos que, de forma genérica, todo tipo de negócio tem riscos, mas o mercado Forex é muito maior do que vocês podem imaginar, em termos de risco, ok? Ao abrir um bottle store, nós corremos o risco das nossas bebidas serem comercializadas depois de um tempo. Vamos supor que tu tens só 100 mil meticais na tua conta, não tens mais nenhum tostão. Decides já comprar algumas garrafinhas para revender. E por azar do destino, nenhum cliente vem ao teu bottle store. Tu vais ficar quantos dias sem se alimentar em casa? Entende? Aqui o risco não foi mitigado. Era importante ter noção de que pode-se levar algum tempo para que essas garrafas sejam comercializadas e eu deveria, em vez de usar os 100 mil todos, se calhar usar 75 mil. Ficar com os 25 mil, tendo em conta que, fazendo uma matemática arriscada também, cogito a possibilidade de vender pelo menos umas 5, 6, 10, 20 em um mês. Ok? Estás a gerir o risco. Porque não há certezas absolutas. Como também é possível tu investir os teus 100 mil em uma semana, comercializar todas as garrafas e renovar o teu estoque. É possível. Mas não dá para jogar o jogo assumindo que vai ser sempre positivo. É assumir que vai ser sempre negativo. Dessa forma, te preparas melhor, arriscas com mais consciência e com mais sabedoria e tens uma melhor margem de manobra. Ok? Isso era só mesmo para poder exemplificar. Tá? O risco, aliás, a gestão de risco é essencial. Ok? E muita disciplina para gerir as emoções que acabam fazendo com que tu ajas de forma emocionada ou etc, etc. Concluindo isto aqui, eu vou passar para aquela pergunta que não quer calar. Ok? Se o mercado tem um passado tão turbulento, né? Passamos da tulipmania, passamos da Grande Depressão, podia ter mencionado a crise financeira de 2008 também, e quem nunca assistiu, recomendo assistir o filme Big Short, não é? Que revela como um dos mais comentados traders da altura tirou uma vantagem enorme desta queda depois de ter feito a leitura de mercado e ter se antecipado. Ok? Tendo arriscado muito, mas eventualmente tendo saído positivo. O que vai vos fazer perceber também que aqui há uma espécie de combinação de risco, claro, mas uma análise fundamental e técnica muito bem calculada, muito bem feita. Porque não foi simplesmente arriscar na expectativa, mas foi arriscar com certeza de que, ok, as minhas análises dizem-me isto. E é isto que eu vou fazer. Independentemente do resultado que for a surgir, isto é o que eu fiz e é assim que eu vou apostar. Ponto final. Estamos juntos? Ok. Acho que eu parei no meio da pergunta, não concluí. Vou voltar. Se o mercado tem um passado tão turbulento, quem são os guardiões e quem são os grandes jogadores que operam hoje e que mantêm esse sistema global a funcionar? Eu sei que alguns de vocês já devem com teorias, como é que é, conspiracionais, não é? Enfim, são bem-vindas, coloquem elas nos comentários, mas para efeitos de aprendizado, tentem se focar naquilo que realmente vai agregar valor ao vosso conhecimento, né? Levem a sério, reflitam, pesquisem, conversem com as pessoas, coloquem nos comentários o que vocês podem ter como ideias, sugestões e nós vamos explorar juntos estas várias possibilidades. Não se limitem só a especular, a possíveis respostas que provavelmente não vamos levar a lado nenhum. Ao invés de vos ensinarem, vamos vos manter numa espécie de ciclo vicioso, né? Repetitivo de fofocas e por aí fora. Ok? Tentem encontrar a resposta para esta pergunta, partilhem comigo e vamos discutir. Ah, e outra coisa, partilhe também com os teus melhores 3 amigos e depois questione a eles, né? E veja quais são as possíveis respostas que eles podem trazer para ti. Estamos juntos? Aqui estão as fontes usadas para a produção deste conteúdo, muito, mas muito resumido, mas claramente focando naquilo que é essencial para o objetivo principal do curso. Se vocês querem ter mais profundidade, aqui estão as fontes. Leiam o livro, leiam os artigos, resumam o livro se quiserem, usando algumas tecnologias de inteligência artificial. Eu não acho que vocês vão pegar o molho da coisa, mas alguma informação claramente pode ficar nas vossas cabeças.
ok? Mas essa informação só se vai transformar em conhecimento se vocês colocarem ela em prática. Dito isto, meus caros, eu fecho a minha aula agora, ok? Esta aqui é a última aula do nosso primeiro módulo da parte 2, ok? A aula 9, se formos a seguir a sequência, e a aula 3 do primeiro módulo da parte 2. Estamos juntos? Lembrem-se sempre, o mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo em termos de volume de negociação. E é onde a moeda de um país é trocada pela moeda de um outro. O mercado de Forex vem de muito longe e serve para financiar comércio internacional e garantir a estabilidade de algumas moedas e o desenvolvimento da economia dos países envolvidos nessas negociações. Estamos juntos? Aproveito que este aqui é é a última aula do primeiro módulo da segunda parte para vos pedir para darem-nos os vossos feedbacks. No primeiro link na descrição deste vídeo, vocês vão ver um formulário de feedback para o módulo 1 da parte 2. Peço que deixem ficar os vossos feedbacks, porque desta forma nós vamos ser capazes de continuar a melhorar, seja o que for, para garantir que o que nós temos como objetivo seja realmente alcançado. Que este material que a gente traz realmente ajude-vos a desmistificar aquilo que é o mercado financeiro e de câmbios e que principalmente vos permita tirar vantagem destas oportunidades que o mercado financeiro oferece operando no mercado de câmbios. Muito obrigado pela vossa atenção e até a próxima aula. Ou melhor, até o próximo módulo. Estamos juntos.